Atos 16, de 16 a 25, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos orar mais uma vez, curve a sua cabeça. Exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Que privilégio temos de nos apresentar mais uma vez diante do Senhor para adorar o teu nome. Que privilégio temos, ó Deus, de saber que mesmo adorando de forma imperfeita ao Deus perfeito que tu és, o Senhor nos aceita por causa de Jesus Cristo, nosso soberano Salvador. Pai Santo, nós queremos continuar na tua presença, queremos crescer em graça diante do Senhor. E para isso nós precisamos, Pai, ouvir a instrução da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração por meio da Escritura que foi lida e que nesse momento será exposta. Que o Senhor, ó Deus, edifique a nossa vida para a tua própria glória. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, indubitavelmente, o livro cristão mais lido depois da Bíblia tem sido O Peregrino, de John Bunyan. E essa obra, desde a sua publicação em 1678, nunca deixou de ser impressa. Ela vem sempre sendo reimpressa ano após ano. É uma leitura bastante agradável. Até sugiro aos irmãos que leiam este livro. E eu particularmente creio que uma das razões desse livro chamar tanta atenção é o fato de John Bunyan descrever de forma bem magistral a vida do cristão, retratando a jornada cristã até a cidade celestial. Cristão é o personagem principal ali da saga de John Bunyan, e ele está na sua caminhada até a cidade celestial. O livro serve para alertar os cristãos a estarem vigilantes em sua peregrinação, atentos a todas as investidas de Satanás durante toda a caminhada. E a caminhada cristã é de fato bastante complicada. A caminhada cristã não é fácil, e os cristãos devem estar bem certos disso, porque Jesus, bem antes de Bunyan, disse que no mundo teríamos aflições. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Ao se dirigir aos seus discípulos, ele foi bastante categórico: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos mostra também, ali no seu ministério, ordenando aos seus discípulos que por conta de tudo isso, eles deveriam estar em constante vigilância. Vigiai e orai, para que vocês não venham a cair em tentação. Nós estamos o tempo todo sujeitos
a tentação. E eu e você estaremos em situações de tentação durante toda a nossa caminhada. E por isso é muito bom olhar para a Escritura e perceber que não é novidade também isso na nossa caminhada, porque cristãos do passado, irmãos nossos do passado, passaram por momentos em que enfrentaram tentações. Nós estamos aqui acompanhando o relato que Lucas está fazendo da sua segunda viagem missionária, e temos visto aqui que ele chegou na cidade de Filipos. Ele está aqui tratando deste momento da segunda viagem missionária, e nós vemos que ele relata nos versículos anteriores aqui a conversão de Lídia, além da sua recepção na igreja por meio do batismo. Lídia crê no Senhor Jesus, assim que o seu coração é aberto para ela entender a mensagem de Paulo, ela recebe o batismo e ela logo está trabalhando, colocando a sua casa a serviço da igreja. E agora no versículo 16, se você atentar aí a sua Bíblia, você vai ver que Lucas começa a dizer que mais uma vez estes homens estavam indo para o lugar de oração. Veja o verso 16: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, e parece então que Lucas vai continuar relatando as conversões que começam ou que estão acontecendo durante a segunda viagem missionária. Mas ao invés disso, ao invés de relatar mais conversões, ele registra um incidente que aconteceu aqui, que muito pode ensinar a respeito das tentações na caminhada cristã. O que este incidente aqui do capítulo 16 pode ensinar sobre as tentações que você tem na caminhada cristã? Olhe para o texto e você vai ver que o texto nos ensina a respeito da tentação do orgulho, do versículo 16 ao verso de número 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Repare bem, eles estão indo para o lugar de oração, o mesmo lugar onde eles estiveram na primeira vez, onde Paulo pregou, onde Lídia pôde ser alcançada pelo Senhor. Mas no meio dessa caminhada surge essa jovem aqui, uma jovem que é retratada por Lucas como sendo uma jovem possessa por demônios. Você vai ver que isso acontece também no ministério de Jesus. Vez por outra, Jesus se depara com algum endemoninhado e vai expulsar os demônios, mostrando ser ele o grande Deus que tem poder também sobre o mundo sobrenatural, e essa autoridade foi dada aos seus apóstolos. E aqui então está um episódio onde isso vai acontecer. Lucas diz que o demônio aqui que estava nesta moça, nessa jovem, era um espírito adivinhador. E repare bem o texto. Essa jovem, além de possessa, a sua condição era de escravidão. Ela tinha senhores, e os seus senhores se aproveitavam da sua triste situação para lucrar por conta das adivinhações que ela fazia. E Satanás então usa esta moça para tentar tirar os missionários do foco do seu trabalho. E a forma como ele vai fazer isso pode ser bem vista aí no verso 17. Repare de novo o que o texto diz: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Agora repare bem, ela está dizendo uma verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isso é verdade. Isso é verdade a respeito de Paulo. Isso é verdade a respeito daqueles que são os companheiros de Paulo. Estes homens anunciam o caminho da salvação. Isso é verdade. Esse era o trabalho dos missionários. Era isso que eles estavam a fazer desde que saíram na sua jornada de proclamar o nome do Salvador. Ela está então dizendo uma verdade. Não deveria então haver problema algum
com o reconhecimento dessa verdade, certo? Qual o problema de alguém falar a verdade? O problema é que a verdade aqui está nos lábios de Satanás. E Satanás não tem por objetivo louvar a Deus. Satanás não tem por fim dar glória a Deus, pelo contrário. Satanás quer tirar todo o foco da pessoa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E aqui então está Satanás, por meio dessa jovem, tirando o foco de Cristo e colocando o foco em Paulo. Em Paulo e nos seus amigos, dizendo dia após dia: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E isso persiste, diz o texto aí, verso 18, por muitos dias. Dia após dia, essa jovem se coloca atrás de Paulo e diz: este homem é um servo de Deus, ele anuncia a salvação. Meus irmãos, é uma dose cavalar de injeção para inflar o ego. Dia após dia, Paulo está sendo anunciado como um grande servo de Deus, um homem que anuncia o caminho da salvação. Com isso o foco de novo sai de Cristo e vai para o apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Compare os relatos, volte aí às páginas da sua Bíblia. Quando você tem lá no capítulo 14, no versículo de número 27, você vai ver que há um relato aqui a respeito do trabalho missionário da igreja. Verso 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Eles chegam na igreja, eles vão dar o seu testemunho a respeito da primeira viagem, e ao invés de falar que nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós anunciamos o caminho da salvação, eles relataram quantas coisas Deus fez por meio deles. Eles eram um instrumento. Vai no capítulo 15, no verso de número 12, quando você tem o concílio reunido, e você tem o seguinte: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. Repararam o foco? Quando eles relatam à igreja, contaram o que Deus fez por meio deles. Quando eles estão diante do concílio, o que Deus fez por meio deles. Mas agora eles estão em Filipos e a moça está dizendo: estes são os homens. Eles anunciam o caminho da salvação. Não há foco em Deus, não há a pessoa de Deus aparecendo aqui. É por isso que mesmo uma verdade nos lábios de Satanás pode servir como tentação para o cristão ceder ao orgulho, e Paulo tinha propensão ao orgulho. Como é que você sabe disso? Abra a palavra de Deus lá na segunda epístola aos Coríntios, e é o próprio Paulo que vai falar a respeito disso. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Paulo está aqui no meio de uma defesa a respeito do seu ministério. Paulo, vez por outra, era colocado pelos falsos mestres como se fosse um apóstolo qualquer, ou um apóstolo inferior, porque ele não tinha experiências maravilhosas com Deus. E é isso aqui que Paulo vai relatar no capítulo 12 da Epístola aos Coríntios. Repare bem no versículo 1: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo está dizendo: estes homens aí estão se gloriando. Olha, se é necessário se gloriar, ainda que isso não seja conveniente, eu vou começar a falar das revelações do Senhor. E então Paulo conta uma experiência, mas ele conta como se fosse uma outra pessoa, dizendo: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Paulo fala o seguinte: a experiência que eu tive foi maravilhosa, e se eu disser para vocês, eu não vou estar me gloriando, porque eu sei de quem eu recebi essa experiência. Por isso que ele diz aqui: eu vou me gloriar, porém não de mim mesmo, a não ser que por causa da minha fraqueza eu ceda ao orgulho. É isso que ele está dizendo. Verso 6: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Agora repare muito bem o versículo 7: e para que eu não me ensoberbecesse, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me humilhar, para me esbofetear. E é isso que leva Paulo aos pés do Senhor. Ou seja, Paulo sabia muito bem da sua propensão a se orgulhar. E agora está este homem que o tempo todo está colocando foco em Jesus Cristo nos seus relatos, mostrando tudo o que Deus fez por meio dele, por meio de Barnabé, está agora sendo colocado como o missionário, o servo de Deus, que anuncia o trabalho da salvação. E como é que Paulo vence a tentação? Veja o verso 18. Atos 16, 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo vence a tentação expulsando o demônio, mas ele não expulsa o demônio em nome dele mesmo, certo? Ele coloca o Senhor Jesus Cristo no foco. É o Senhor Jesus Cristo que está sendo exaltado na expulsão do espírito imundo daquela jovem. Em nome de Jesus Cristo. E a expressão que Lucas usa aqui demonstra o quanto Paulo estava aborrecido com aquilo que acontecia há vários dias já. Paulo estava indignado, diz o texto bíblico. E então ele expulsa o demônio, exaltando o Senhor Jesus Cristo. É o nome de Cristo que aparece, e não o nome de Paulo. Jesus Cristo é o exaltado, e não o apóstolo Paulo. O poder é do Senhor, a salvação é do Senhor. E Paulo então vence aqui a primeira tentação. Sabe o que é curioso? Nós vivemos um tempo em que nós estamos muito envolvidos com as redes sociais, e parece que nesses tempos que nós vivemos as coisas têm sido bastante diferentes. Você tem muitos pastores que são famosos, ganham uma determinada fama, e aí eles começam a ser chamados de mitos. É mito para lá, mito para cá, fulano é mito, e a palavra dos mitos é uma palavra que ninguém pode contestar. Mas em vez de estes homens repreenderem os seus seguidores que vivem exaltando estes homens, o que muitas vezes se vê são postagens que eles fazem, que tiram cada vez mais a glória de Cristo e colocam cada vez mais a glória no próprio mito. E é mais ou menos uma espécie de Atos dos Apóstolos às avessas. As pessoas parecem gostar disso, e as redes sociais, elas contribuem bastante para isso. E não pense você que eu e você não estamos livres disso, estamos imunes a isso, porque a própria forma como estas plataformas elas são feitas e pensadas, utiliza muito do orgulho do homem. É por isso que tem ali o like, certo? O curtir, e há aqueles que não vivem um dia sequer sem buscar as suas curtidas, quer seja em qualquer rede social que seja. Os homens que projetam esses aplicativos, eles olharam para a sociedade e viram como o orgulho de querer ser alguma coisa pode ajudá-los. Eu estava falando isso uma vez a respeito
desse nosso aplicativo de GPS, né? Aqueles que usam o Waze, por exemplo, tem muito tempo que não acontece isso, mas lá atrás o Waze promovia alguns joguinhos. E aí você estava dirigindo, você colocava para ir da sua casa, por exemplo, aqui na igreja, e aí tinha a época de um jogo no Waze que era para você conquistar bombom. E aí durante todo o trajeto você tinha às vezes bala, bombom espalhado. E quanto mais bala e bombom você pegava, mais ponto você conseguia no Waze, certo? E aí você tem um ranking, quantos pontos você tem, quantos pontos o seu amigo tem, e nessa disputa de quem quer ter mais ponto, tinha muita gente que mudava a rota para pegar um docinho que estava em um outro canto. E o que o Waze estava fazendo com isso? Ele estava usando o orgulho das pessoas que querem ganhar mais pontos, que querem ter mais do que os seus amigos, para mapear as cidades. Era gente trabalhando de graça para o aplicativo. Tudo em nome desse orgulho que as pessoas têm, porque eu quero ser mais, e esquecem o que estão fazendo de fato. E todos esses jogos vão funcionar dessa forma. Eles provocam este orgulho no homem. Meus irmãos, o orgulho é algo com que os cristãos devem lidar todos os dias. Todos os dias. Há um autor que eu gosto muito de um livro que ele escreveu chamado Humildade, Verdadeira Grandeza. O nome dele é C.J. Mahaney. E ele diz o seguinte, em um dos lugares do livro: a questão não é se o orgulho existe em seu coração, e sim onde ele se encontra e como ele se expressa na sua vida. Eu não estou discutindo se você é ou não orgulhoso. O meu ponto aqui é saber como que o orgulho se manifesta. Nós somos assim. Naturalmente, nós somos assim por causa do pecado. Nós queremos o foco em nós mesmos. Nós queremos que a vida aponte para nós mesmos, uns em maior proporção, outros em menor proporção, mas nós lidamos com isso o dia todo, e a luta cristã é para que dia após dia ele mate o seu próprio orgulho. Veja, você é orgulhoso quando acha que as suas conquistas têm primariamente a ver com o seu bom desempenho, com quanto você é estudioso, ou com quanto você é lutador, ou com quanto você é qualificado. E todas as vezes que você acha que as suas conquistas têm a ver com isso, é o orgulho que está aí por trás. Você é orgulhoso quando pensa talvez na sua vida acadêmica, no trabalho, na forma como você educa os seus filhos, nas relações com o próximo, esquecendo daquilo que Tiago fala de forma bastante categórica: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Nós temos qualificações? Temos. Nós batalhamos? Sim, mas tudo isso vem do Pai das luzes. E por mais que Deus use a sua vida, por mais que você seja dedicado para melhorar, e precisa ser, o seu desempenho a cada dia, a glória precisa ser sempre do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo vai falar das coisas mais simples da vida, dizendo: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer isso para a glória de Deus. Deus deve ser honrado e exaltado na sua vida. É por isso que ele começa com coisas pequenas que nós não nos damos conta muitas vezes. Nós comemos, nós bebemos, coisas que você faz quase no automático, e Paulo está falando: até mesmo estas coisas, elas precisam ser feitas para a glória de Deus. E eu reconheço aqui o quão difícil é essa luta contra o orgulho, contra a tentação do orgulho, sobretudo se você de fato é bom em alguma coisa. Eu já contei aqui de um rapaz que tinha lá na minha cidade, em Guarapari, que era um exímio guitarrista, e às vezes as pessoas diziam para ele assim: rapaz, você é muito bom, né? Ele dizia: sim, sou mesmo. E aí o pessoal ficava com raiva. A pessoa exaltava o camarada, ele reconhecia que ele era muito bom mesmo,
E, esse bicho é metido. Tinha um pouquinho, sim, de orgulho. Mas isso é muito difícil. Se você é bom na sua área, seja acadêmica, seja no trabalho, seja nas relações interpessoais, colocar-se numa posição de humildade é algo bastante difícil. E é por isso que a palavra do Senhor precisa estar gravada no seu coração. Aquilo que o Senhor fala a respeito de você deve estar gravada em seu coração. É por isso que a Escritura vai dizer que quem quer seguir a Cristo deve negar a si mesmo. Quem quer ser o maior precisa ser o menor e servo de todos. É por isso que a Escritura vai apontar para Jesus Cristo, como nós cantamos aqui, e que está registrado lá no livro de Filipenses, dizendo que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Curiosamente é a igreja de Filipos que vai ouvir isso de Paulo, o mesmo lugar onde está acontecendo isso, e onde Paulo tem a tentação de ser colocado num lugar de destaque. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É a Escritura que lembra que Deus não divide a sua glória com ninguém, lá em Isaías. É a Escritura que lembra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, no livro de Tiago. É a Escritura que vai informar que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, lá na Epístola aos Romanos. E você precisa diariamente lidar com isso, lidar com a tentação do orgulho e mortificar a sua vontade de ser exaltado, porque o orgulho, ele é sorrateiro. Ele é tão sorrateiro que há pessoas que são vistas muitas vezes como pessoas humildes, enquanto no fundo o que elas querem é ser exaltadas. Isso acontece muitas vezes. Talvez você já tenha feito uma dessas. Você estava meio se sentindo para baixo e chegou perto de alguém e começou a se diminuir. Mas eu não tenho jeito mesmo, mas eu não presto, mas eu não faço nada de errado mesmo. Na esperança de que ouça do outro lado: não, você não é assim. Na esperança de que o outro diga: você tem valor. Não, você é importante. Muito daquilo que as pessoas fazem de autocomiseração é exatamente para receber o louvor da parte de outros. Não, você não é assim. O orgulho é sorrateiro. Com isso, o orgulhoso presta culto a si e exige que outros prestem a mesma adoração àquilo que ele é. E é por isso que você precisa lembrar que você precisa morrer todo dia. Morrer para si mesmo e viver para Deus. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Quem perder a vida por minha causa, vai ganhar. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque na caminhada cristã importa a vontade dele e a glória dele, não a nossa. Mas esse monstro com que temos que lidar a cada dia, o pecado do orgulho, dia após dia, vai tentar assolar o nosso coração. E onde existe um coração orgulhoso, não há honra para Cristo. Deus resiste aos soberbos. É isso que Tiago nos ensina. Aos humildes Ele concede a sua graça, mas Deus resiste aos soberbos. Talvez você precise começar a avaliar a sua vida para verificar o quanto de orgulho há no seu coração. Por exemplo, você consegue ficar satisfeito quando você não é reconhecido?
Quando você deu tudo de você, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua família, com as regras lá que o seu pai e sua mãe te deu, quer seja com aquilo que a sua esposa pediu para você fazer, quer seja com os seus afazeres como esposa, em qualquer lugar você se dedicou, você fez o máximo que você podia e ninguém disse nada. Você consegue lidar bem com isso? Isso é nas coisas mais simples. Sabe aquele pessoal que faz a comida e não consegue avançar no almoço sem perguntar o que você achou? E pessoas que perguntam isso, geralmente elas não estão preparadas para ouvir, está muito bom não. E se você falar, fica ofendido. Certo? Então talvez quando alguém pergunta para você o que você achou, você precisa perguntar antes o que você quer ouvir, né? Você quer que eu diga o quê? Você consegue se dedicar, dar o máximo de você e não ser reconhecido? Você está satisfeito com isso? Você está satisfeito em fazer para a glória de Deus e não ser reconhecido pelas pessoas? Porque há muitos que dizem, não, mas eu sou muito humilde. Mas assim que não é reconhecido, tristeza, amargura, começa a murmurar e falar mal das pessoas que não reconheceram a sua glória. E é por isso que no coração precisa estar bem gravado: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer isso para a glória de Deus. Você não faz para ser reconhecido, você faz para que Deus seja exaltado. Calvino, tratando de humildade, ele fala de algo bastante interessante. Ele fala que quando você faz alguma coisa, você não pode buscar esse reconhecimento. Contudo, quando você vê alguém fazer alguma coisa boa, você precisa elogiar. E isso é para matar ainda mais o orgulho, ou não? Quer dizer, quando sou eu não tenho que esperar nada, mas quando é o outro, eu tenho ainda que ficar falando que o outro fez uma coisa boa. Isso é considerar o outro superior a você. Isso é entender a sua condição de servo. Isso é entender aquilo que a Escritura fala de como devem ser as nossas relações uns para com os outros, a fim de que Deus seja glorificado. Você está mais preocupado em honrar a Deus com aquilo que você faz, ou você está mais preocupado em receber louvor pela sua atuação? E isso acontece às vezes na igreja. Pessoas que têm cargos, que se empenham em fazer alguma coisa, mas que vão embora da igreja porque ninguém me reconhece nessa igreja. Ninguém vê o que eu estou fazendo. Estes são testes que você pode fazer, as perguntas que você pode fazer a si mesmo, para saber o quanto de orgulho há no seu coração. Pais, é preciso ter cuidado para que não venhamos a encher os corações dos nossos filhos de orgulho, porque desde pequenininhos eles já estão expostos a isso. Eles também são orgulhosos por natureza, e a forma como nós lidamos com os nossos filhos podem fazer com que eles se tornem cada vez mais orgulhosos. Por exemplo, quando pais ensinam os filhos que eles são melhores do que os outros colegas, eles estão ensinando os filhos a serem orgulhosos. Mas eu não faço isso, meu filho sabe que ele é igual a todo mundo. Mas você consegue colocar o seu filho para esperar a fila para entrar no brinquedo? Ou quando ele fura a fila, você finge que não viu e deixa ele, porque afinal de contas é o meu filho. Você vai lá e pega ele e fala assim: não, vem cá menino, vem aqui para o final da fila, aprende a esperar. Porque quando nós nos calamos nessas ações tolas, no fundo os filhos estão aprendendo que eles são mais importantes do que todos eles podem então passar na frente de todo mundo. Talvez serão aqueles que vão tentar no trânsito furar a fila. Sabe quando você está naquela filona para entrar e vem um engraçadinho e entra na frente, que desconsidera todo mundo? Talvez fosse uma dessas crianças que entrava e os pais não colocavam atrás da fila. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, porque o orgulho é algo com que eles também terão de lidar.
Filhos que nunca esperam por nada, tem que ser na hora, falou, a palavra é autoritária e ponto final. Filhos a quem os pais dão sempre razão, independente de estarem certos ou errados. Filhos que mandam toda a rotina da casa, a casa tem uma rotina, chegou o filho, agora tudo gira em torno do filho. É ele que diz a hora que todo mundo vai dormir, é ele que diz qual o canal de televisão que vai assistir, é ele que diz qual vai ser o menu da casa, é ele que diz em qual restaurante que vai almoçar, é ele quem manda. E com isso nós estamos ensinando os filhos a serem orgulhosos. Meus irmãos, o que Paulo passou aqui em Filipos, a tentação que era ser exaltado, é uma tentação que está presente na nossa vida todos os dias. Então lute diariamente com o seu orgulho, reconheça diariamente a sua dependência de Cristo, exalte sempre ao Senhor Jesus Cristo, como fez Paulo aqui. Ele deve ser honrado, ele deve ser glorificado. O pensamento diário deve ser: convém que ele cresça e que eu diminua. Precisamos lidar com o nosso orgulho, mas você tem mais uma tentação na caminhada, e você percebe isso aqui em Atos 16, que é a tentação do desânimo. A partir do verso 19 até o verso 25, a história continua, e você percebe que essa é mais uma tentação que eles vão sofrer, a tentação de desanimar. Veja bem, estes homens, eles se dispõem a sair em missão, eles estão trabalhando para Deus, eles estão indo por todos os lugares, pregando o Evangelho, levando pessoas a Cristo, fundando igrejas, estabelecendo liderança, eles estão se gastando na obra do Senhor. Mas veja o que Lucas está contando aqui. Os senhores da escrava, depois que viram que ao ser expulso o demônio da jovem, ela não podia mais fazer o que dava lucro, ou seja, ela não podia mais adivinhar, estes homens ficaram sem a sua fonte de renda, e eles ficam irados. Eles ficam irados pelo bem que os apóstolos fizeram àquela jovem. Eles estavam se aproveitando daquela triste condição, e por conta disso, estes homens vão contra os apóstolos. Veja o verso 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E aqui então você já vê uma tentação que leva ao desânimo. A forma que eles estão sendo vistos, eles estão sendo mal vistos. Eles se dispõem a pregar o Evangelho, eles chegam na cidade e agora eles são mal vistos. Estes homens não têm lugar na nossa cidade. Estes homens estão perturbando a nossa cidade. É assim que eles estão vindo, estão sendo vistos. É essa fama que eles ganharam: perturbadores da cidade. E ser mal visto é algo que leva muitos a desanimar da caminhada. Ser mal visto é algo que leva muitos cristãos a fazer escolhas erradas, a transigir com o pecado, simplesmente por causa da sua própria reputação. Mas é pior, estes homens, eles levam uma surra. No versículo 21 é isso que você tem. Nos versículos 20, 21 e 22, veja: levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade, má fama, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles não foram só mal vistos, eles levaram uma surra, eles apanharam em praça pública. Mas piora, verso 23: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
eles são mal vistos, eles apanham, eles são presos. Qual foi o crime? Pregar o evangelho, expulsar o demônio de uma possessa, fazer o bem a uma jovem. Você estaria animado? Você conseguiria prosseguir? Por muito menos, muitas vezes, nós desanimamos. Por muito menos, nós estagnamos na nossa caminhada cristã. Mas veja o que está acontecendo aqui. O versículo 25 nos mostra como que estes homens enfrentaram a situação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meia-noite, preso no tronco, depois de ter levado surra, depois de serem mal vistos, não há lamúria, não há reclamação, não há murmuração. Eles estão orando, eles estão se dirigindo àquele que pode fazer algo por eles. Eles estão louvando a Deus, louvando. Eles estão exaltando o nome do seu Senhor. E aí alguns olham para isso e falam assim: mas como é possível isso? Como é que é possível alguém ter uma reação dessa? Eu não tenho sangue de barata. Tá bom, eu sou servo de Deus, eu vou fazer as minhas coisas, mas sofrer tudo isso e ficar quieto e ainda louvar a Deus, agradecer a Deus. Estes homens estão testemunhando de forma maravilhosa a respeito do Senhor seu Deus. Todos à sua volta, os presos, estão ouvindo os louvores. Sabe como foi possível isso? Você se lembra quando Paulo converteu? Volte aí algumas páginas de novo da sua Bíblia, lá no capítulo 9. Paulo por muito tempo foi um perseguidor da igreja. Paulo por muito tempo estava no lugar destes que estão agora o pegando, dando uma surra e botando na prisão. Paulo foi um dos que jogava cristão na prisão, achando que estava louvando a Deus por isso. Até que um dia, Paulo encontrou-se, ou foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Ele é lançado por terra e ele ouve do próprio Jesus: Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fica cego. Ele se retira, ele vai para uma casa, e Deus então vai chamar um homem, Ananias, e vai mandar Ananias ter com o apóstolo Paulo. Veja lá no versículo 10: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E aí então, diante dessa missão fabulosa, que Ananias recebe, de ir lá ter com o homem que perseguia a igreja, veja o que ele diz no versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, Ananias, vá, Paulo será um grande missionário, Paulo será um instrumento nas minhas mãos, os gentios ouvirão da salvação por meio de Paulo. Ananias, é isso que está acontecendo em Filipos. Os gentios estão recebendo a palavra por meio de Paulo,
Mas veja o verso seguinte: pois eu, verso 16, lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi isso que Paulo ouviu de Ananias. Paulo, se levante, Deus te escolheu para ser missionário, Ele vai te ensinar o quanto importa sofrer pelo nome de Deus. E Paulo, convicto de que tudo aquilo pelo qual ele passava, não estava fora do controle de Deus, não tinha sido um acidente, não foi um momento de bobeira de Deus. Louva a Deus, pois ele sabia pela palavra de Deus que ele estava sujeito exatamente a isso. Você sabe como ele vence a tentação do desânimo quando as coisas parecem dar tudo errado? Confiando na palavra de Deus. Lembrando que Deus disse que aquilo iria ocorrer, e não foi só para Paulo que Deus disse isso, Deus disse para os outros discípulos: vocês por minha causa serão levados diante das autoridades, por causa do meu nome. É por isso que capítulos antes, quando os apóstolos são enviados ao Sinédrio, eles saem alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Estes homens conseguem enfrentar a tentação do desânimo com todas estas coisas que ocorrem, com a palavra gravada no coração, sabendo que Deus é soberano e que Deus está dirigindo a vida de cada um deles. Aquilo que Deus afirmou que ia acontecer, estava acontecendo. E a pergunta, irmãos, você está convicto a respeito do seu Deus? Você está convicto a respeito de quem é aquele que comissionou a sua vida e te colocou nessa jornada, nessa peregrinação, dizendo que está caminhando com você todos os dias? Foi isso que Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias. Você está convicto disso? Porque é esta convicção que vai fazer com que nos portemos bem diante das tentações. É a fé na palavra de Deus, naquilo que Ele diz, que pode nos fazer vencer a tentação. Muitas vezes você vai ser desanimado pelas circunstâncias. Muitas vezes você vai ser mal visto. Você está preparado para isso? E aqui mais uma vez eu faço menção ao orgulho, certo? Porque ser mal visto e ser orgulhoso são duas coisas que não vão casar bem. Se você é orgulhoso, você nunca vai querer ser mal visto. Se você ama ser bem visto, mais do que você ama agradar a Deus, você facilmente vai desanimar quando a sua fama não for muito boa, quando você não for reconhecido como alguém tão legal assim. Isso acontece muitas vezes no começo da caminhada cristã, quando nós começamos a ter novas concepções de como é a vida, e nos relacionamos com aquelas pessoas que sempre nos relacionamos, mas que não tem nada a ver com Deus, e agora eles começam a ver mudança em nós, e começam a dizer que nós estamos esquisitos, diferentes, e há muitos cristãos que desanimam da caminhada por causa disso, por causa de amigos, por causa do que as pessoas estão dizendo, porque agora ele é louco, é doido, é crente, porque agora alguém fez lavagem cerebral nele. Desanimam. Se você tem sido mal visto por estar ao lado da verdade e do Evangelho, não se entristeça. Não se entristeça. Você não é o primeiro e você não vai ser o último. Aqui no nosso texto, os apóstolos estão sendo acusados de perturbar uma cidade. Estes homens são perturbadores da cidade. Lembra de Elias, profeta? Quando ele chegou perto de Acabe, qual foi o rótulo que ele recebeu do rei?
O perturbador de Israel está chegando aí. Quem é que quer ser visto assim? Perturbador de Israel. No capítulo 17, vai lá um pouquinho, você vai ver que os apóstolos vão ser novamente chamados dessa forma. Versículo de número 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Literalmente, eles estão sendo chamados aqui de pessoas chatas. Esses que estão atrapalhando a vida do mundo inteiro, chegaram. Você está preparado para isso? Para conviver com isso? Não se intimide. Se você está do lado da verdade do Senhor, não tenha medo. Louve a Deus por estar sendo considerado digno de sofrer por Ele. Mas é preciso fazer um parêntese bem grande aqui, certo? Nem todo mundo que é mal visto está honrando a Deus. Porque às vezes os crentes são chatos mesmo. E aí fala, é porque eu honro a Deus. Não, é porque é chato. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você se posicionar pela verdade, ter opiniões corretas, confrontar o erro e ser mal visto por isso. Outra coisa é você ser chato e ser mal visto por isso. Mas talvez o orgulhoso não consiga perceber isso. Que ele não está sofrendo por Cristo. Ele está sofrendo por causa dele mesmo. Por causa daquilo que ele é mesmo. Certo? Tem crente sendo mal visto por causa de pecado. Nesse caso, você precisa mudar, você precisa se arrepender. Certo? Pedro vai falar isso. Se por causa de Cristo você é injuriado, bem-aventurado você é. Agora, se você pratica o mal e é esbofeteado por isso, sofre por causa disso, não vale de nada. Os bem-aventurados são os que sofrem por causa do nome de Cristo. Então, se você está do lado da verdade, não tenha medo de sofrer, inclusive agressões. Não tenha medo de padecer por causa de Cristo. Mas há cristãos que já desanimaram da caminhada, pois achavam que, já que estavam seguindo ao Senhor, eles deveriam ser poupados de sofrimentos. Essa é a propaganda de muitas igrejas. Você não vai ter mais sofrimento, vai ser tudo tranquilo. E quando você olha para a história, para a nossa história, a história da igreja, inclusive a igreja do Antigo Testamento, você vai ver que até servos de Deus sofreram com isso. Moisés, depois de ver o povo todo murmurando e ver que ele não tinha condições de dar carne para aquele povo todo, ele se colocou diante de Deus e disse: se o Senhor me trata dessa forma, é melhor o Senhor me matar logo, não me deixe ver a minha miséria. Moisés reclama com Deus, dizendo: eu preciso ser bem tratado. Elias, quando vai lá para a caverna, ele vai dizer a mesma coisa a Deus. Quando Deus diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu tenho sido em extremo zeloso, todo mundo abandonou o Senhor, menos eu, e agora essa mulher está querendo me matar? É assim que o Senhor me trata? Ou os discípulos lá no meio do lago, quando Jesus diz: passemos para outra margem, eles entram todos no barco, Jesus começa a dormir, a tempestade vem, estes homens se desesperam, chegam lá e dizem para Jesus aqui: o Senhor não se importa com a gente não? O Senhor não se importa que pereçamos? Em outras palavras, sabe o que eles estavam dizendo ali? Ô Jesus, nós estamos no meio do lago, pode você. Nós não teríamos entrado nesse barco se o Senhor não tivesse mandado. Que negócio é de tempestade? E que negócio é de ficar dormindo aí? E muitas vezes nós achamos que Deus precisa nos tratar melhor, que Deus está sendo injusto, que Deus se esqueceu de nós. As dificuldades, elas tendem a nos fazer pensar dessa forma e tendem a ser algo que nos desanime. Paulo e Silas estão aqui quando louvam e oram a Deus, demonstrando na prática o que Paulo vai ensinar aos próprios filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é isso que Paulo vai escrever aos filipenses? Está vivendo isso aqui na prática. Onde? Lá na cidade de Filipos, preso.
Então, quando Paulo disse isso aos filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado e sei ser exaltado. Possivelmente os filipenses lembraram que Paulo esteve preso ali naquela cidade, orou e cantou a Deus. Esses homens não eram diferentes de nós. Na verdade, quando a Escritura fala destes homens, fala que eles eram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões. E tem algo mais que nos identifica com eles. O mesmo Espírito que está nestes homens está em nós. E é por isso que da forma como eles lidaram com a situação, pode ser a forma como você lida com a situação. Mas você precisa lembrar da palavra de Deus. Você precisa lembrar daquilo que Deus diz de como vai ser a sua caminhada. Você só vai conseguir viver assim se estiver firmado no Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, depois de ter dito, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, terminou dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro, não é natural a reação dele, é por causa de Cristo. Segundo, a glória não é dele por se portar dessa forma, é de Cristo. Naquele que me fortalece, é o Senhor quem fortalece os seus filhos em sua caminhada, é Ele quem está ao seu lado quando você passa por aflições. Ore a Ele, louve ao seu nome. As aflições só não podem, irmãos, ser surpresa para você, porque você conhece a Escritura. Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, ele fez questão de dizer isso aos irmãos. Veja lá, no capítulo 4 da primeira epístola, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no vosso meio, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Veja como Pedro é realista. Aconteceu alguma coisa aí, o negócio está pegando para o seu lado, não estranhe isso, não tem nada extraordinário acontecendo. O que ele está dizendo é, isso já deveria acontecer e vocês deveriam estar preparados para isso. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Lembre da palavra de Pedro, não estranhe o fogo ardente que há entre vós, destinado a provar. Guarde a palavra no seu coração e confie no cuidado diário que Deus tem com você. É verdade que pessoas podem te ferir, é verdade que tragédias podem sobrevir à sua vida, é verdade que tristezas podem te acometer, mas o Senhor é com você, Ele está com você, Ele sustenta a sua vida. E se você tiver essa convicção, você vencerá a tentação orando e louvando a Ele. O que você tem em Atos então 16? Você tem a caminhada cristã e a realidade de que ela é de fato cheia de aflições, cheia de tentações.
Enquanto o Senhor Jesus está conduzindo a sua vida até a cidade celestial, Satanás estará tentando fazer com que você deixe o caminho. Paulo e seus amigos estão aqui passando por duas dessas tentações: a tentação do orgulho, um inimigo que você precisa vencer também todos os dias. Você precisa estar atento a isso e negar-se a si mesmo. Você precisa deixar de lado o desejo de receber a glória que é devida somente ao Senhor. E eles passaram pela tentação do desânimo, como você. Muitas vezes as lutas da vida, sejam pessoas falando mal de você, agredindo, muitas outras coisas, tudo isso vai tentar fazer com que você desanime, com que você ache que não há mais esperança. Nesses casos, ore ao Senhor. Louve ao nome do Deus que te redimiu. Coloque diante dele a sua aflição, mas principalmente, louve a Deus porque Jesus está caminhando com você. E se você tiver essa convicção de que Ele está cumprindo a promessa de estar com você todos os dias, você vencerá as tentações. Você vai poder falar como Paulo: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confiado e alicerçado em Cristo, você pode vencer as tentações para a glória de Deus.